ameaça da contaminação por drogas, a realidade do fentanil. Nos últimos anos, o fentanil, uma droga sintética, tem causado estragos nos Estados Unidos. E recentemente surgiram suspeitas de que poderia estar entrando no país via Japão. Hoje, falarei sobre este problema do fentanil de uma perspectiva científica e internacional. Primeiro, que tipo de droga é o fentanil? O fentanil foi sintetizado pela primeira vez em 1960. Foi desenvolvido pelo pesquisador belga Dr. Paul Janssen. Na época, opioides naturais como a morfina tinham alto efeito analgésico, mas também fortes efeitos colaterais e problemas de dependência. O fentanil, um opioide sintético, foi criado com o objetivo de melhorar isso. Atualmente é usado como analgésico padrão em ambientes médicos com dor intensa, como pacientes com câncer terminal. Comparado à morfina, é eficaz em quantidades muito pequenas e tem efeitos colaterais reduzidos, tornando-se popular mundialmente como um analgésico superior. No entanto, seu mecanismo de ação é o mesmo da morfina, agindo no sistema nervoso central e bloqueando a transmissão da dor, sendo classificado como uma droga depressora. Embora alivie a dor em pequenas quantidades, mesmo um leve excesso pode causar depressão respiratória e levar à morte. É uma droga extremamente potente. O fentanil médico é principalmente em forma de adesivo transdérmico, com preços variando de algumas centenas a alguns milhares de ienes. Não é uma droga rara no ambiente médico. No entanto, essa alta eficácia e forte dependência tornaram-se grandes fatores para seu abuso. Nos Estados Unidos, a dependência de opioides tornou-se um problema social a partir da década de 2010. Com o aumento abrupto da demanda por heroína, surgiu o fentanil, um opioide sintético mais potente. O fentanil tem cerca de 100 vezes o efeito analgésico da morfina e disse que a ingestão de apenas cerca de 2 mg pode atingir uma dose letal. Comprimidos fabricados ilegalmente têm quantidades desiguais de ingrediente ativo e ninguém sabe qual concentração eles contêm. Em algumas áreas dos Estados Unidos, viciados em fentanil desabam nas ruas, tornando-se um problema social tão sério que são chamados de zumbis. Em 2018, o problema do fentanil foi levantado na cúpula entre o então presidente do ZEZOA, Donald Trump, e o presidente chinês Xi Jinping. O lado americano acusou: grandes quantidades de fentanil estão entrando da China. De fato, segundo relatórios da DEA, Drug Enforcement Administration da época, a maioria do fentanil em circulação ilegal estava sendo importada da China. Posteriormente, o governo chinês regulamentou o fentanil de forma abrangente. No entanto, quando o contrabando direto da China diminuiu, o México começou a importar precursores, compostos de matéria-prima, fabricados na China, e sintetizar fentanil localmente. A síntese do fentanil é extremamente fácil e pode ser fabricada dentro de edifícios com equipamentos mínimos. Portanto, ao contrário de outras drogas, não requer grandes instalações ou plantações, tendo a característica de facilmente escapar da repressão das autoridades de investigação. Ainda mais problemático é a diversificação das rotas de distribuição. Não apenas rotas marítimas, mas também submarinos, drones, túneis subterrâneos e até casos de infiltração em transações legais de produtos farmacêuticos. Por isso, é muito difícil compreender toda a extensão do contrabando. Além disso, o fentanil não circula necessariamente sozinho. Pode ser misturado com outras drogas como heroína ou cocaína e circular na forma chamada fentanil negro. Há casos em que os próprios usuários estão ingerindo fentanil sem saber. O que merece atenção aqui é que o fentanil não é mais um problema de um país, mas evoluiu para um problema de cadeia de suprimentos internacional e segurança nacional. O fentanil e seus precursores, após serem fabricados legalmente em empresas químicas na China, Índia e outros países, são revendidos e desviados durante o processo de distribuição. Brasil e México são notados como pontos de trânsito ou locais de fabricação, especialmente com o fortalecimento da cooperação econômica dos países BRICS. À medida que as transações de matérias-primas químicas se expandem, o desequilíbrio nos sistemas de monitoramento aumenta os riscos. A essência deste problema reside na transparência da cadeia de suprimentos de produtos farmacêuticos e na lacuna nas capacidades regulatórias e de monitoramento de cada país. Drogas como o fentanil, que também são usadas na medicina, não podem ser completamente proibidas. Portanto, é necessário fortalecer o gerenciamento de precursores,
auditoria de transações e monitoramento financeiro, com base no conhecimento científico e cooperação internacional. Em outras palavras, no centro disso não está apenas um problema de drogas, mas a cadeia de suprimentos internacional, geopolítica e a dinâmica das empresas farmacêuticas multinacionais. O Japão é um dos países com o sistema de controle de opioides mais rigoroso do mundo. O uso médico de fentanil é limitado à dor oncológica e algumas dores crônicas refratárias, e sua prescrição e distribuição estão sob supervisão rigorosa do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar e atacadistas farmacêuticos. No entanto, há uma vulnerabilidade estrutural aqui. Essa é a dependência da importação de matéria-prima, ou seja, API, Active Pharmaceutical Ingredient, ingrediente farmacêutico ativo. Atualmente, a maioria dos APIs de fentanil usados no Japão depende de importações da China e da Índia. Essa dependência estrutural cria riscos de distribuição ilegal e desvios na cadeia de suprimentos. O primeiro risco é o desvio durante o processo de importação. Há a possibilidade de APIs legítimos para pesquisa e uso médico fluírem para o mercado ilegal através de rotas irregulares. O segundo risco é a entrada via terceiros países. Há o perigo de precursores ou produtos acabados serem contrabandeados para o Japão através de países com regulamentações frouxas. Especialmente nos últimos anos, com a expansão de transações anônimas usando criptomoedas e vendas de produtos farmacêuticos na Dark Web, tornou-se difícil prevenir completamente apenas com inspeções alfandegárias tradicionais e monitoramento logístico. O problema do fentanil tornou-se agora uma questão importante na política internacional. Nos Estados Unidos, o número de mortes anuais por fentanil ultrapassou 100 mil, e o governo posiciona isso como uma nova guerra do ópio. Por exemplo, durante a primeira administração Trump, em 2018, ocorreu uma reunião entre o presidente Trump e Xi Jinping, e a partir de 2019, a China também passou a regular o fentanil. No entanto, como há nos relatórios da DEA, Drug Enforcement Administration do ZILA, os precursores exportados da China para o México sustentam a fabricação de fentanil, entrando nos Estados Unidos via México. E quando a administração Biden assumiu em 2022, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, visitou Taiwan. Na conferência de imprensa subsequente, Xi Jinping anunciou que a China pararia a cooperação na regulamentação do fentanil que vinha fazendo até então. No entanto, o presidente Biden, às vésperas das eleições, implorou a Xi Jinping na cúpula de São Francisco, em 2023, para retomar a regulamentação do fentanil. Em troca, a administração Biden fez vista grossa para os problemas das principais violações de direito internacional e direitos humanos estabelecidos desde 1945 que a China cometeu em Xinjiang e no Tibete, e aceitou a suspensão das sanções econômicas contra organizações e empresas chinesas relacionadas. E a segunda administração Trump de 2025 imediatamente anunciou uma ordem executiva, anunciando uma tarifa de 10% sobre importações da China, porque a China não estava regulamentando adequadamente o fentanil. Assim, o problema do fentanil passou a ser usado como uma carta diplomática no confronto à China. Aqui, vamos examinar o impacto em países emergentes, incluindo o Brasil, que também é membro dos BRICS e está rapidamente se aproximando da China. O Brasil tem sido tradicionalmente uma rota de distribuição internacional da maconha e outras drogas, tornando-se um importante ponto de trânsito de narcóticos destinados ao mercado europeu. A partir de 2023, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Brasil, adicionou precursores de fentanil à lista de substâncias controladas. No entanto, o desequilíbrio no fornecimento de cuidados médicos regionais e as diferenças regionais na capacidade de aplicação da regulamentação complicam o problema. Sob o Sistema de Saúde Pública SUS, há alta demanda por medicamentos alternativos baratos, e se opioides sintéticos ilegais entrarem, há risco de abuso se expandir, principalmente entre a população pobre e rural. Olhando para os países BRICS como um todo, China e Índia são os maiores fornecedores de APIs do mundo. A Rússia é um país de alta demanda de opioides médicos e a África do Sul é um hub logístico. Por isso, há uma probabilidade aumentada de que a produção, transporte e consumo de fentanil e seus precursores possam ser completados dentro dos BRICS. Se os padrões regulatórios e sistemas de gerenciamento de precursores de cada país não se alinharem,
há o perigo de serem explorados como brechas regulatórias, expandindo a rede internacional de fornecimento de fentanil. Especialmente à medida que Índia e Brasil aprofundam sua cooperação econômica com a China, há preocupação de que a distribuição de precursores e matérias-primas farmacêuticas se torne difícil de monitorar. Para lidar com este problema, é necessária uma resposta trinária de ciência, política e cooperação internacional. 1. Reestruturação da cadeia de suprimentos. Adquirir APIs domesticamente ou de leases altamente confiáveis e formar um sistema de fornecimento diversificado. 2. Fortalecimento da independência das agências reguladoras. Prevenir portas giratórias entre empresas farmacêuticas e governo e eliminar completamente conflitos de interesse. 3. Fortalecimento da estrutura de cooperação internacional. Estabelecer acordos internacionais que permitam o monitoramento em tempo real de transações de precursores em múltiplos países, incluindo os países BRICS. 4. Desenho institucional baseado em evidências. Analisar o incidente Han Hong, ou seja, a exportação irregular de precursores por empresas chinesas e casos de repressão da DEA, e construir um sistema que vise equilibrar a prevenção de irregularidades e a proteção da distribuição legítima. E com isso, ao contrário da administração Biden, pode-se prevenir a entrada no país sem ter as pessoas que vivem em Xinjiang e no Tibete como reféns. O problema do fentanil não é apenas regulamentação de drogas, mas considera-se que uma resposta abrangente, incluindo segurança nacional, diplomacia e política industrial, determinará o número de vítimas relacionadas a drogas.